E aí, nação rubro-negra! Mais um domingão de Flamengo e hoje, com certeza, que baile, como eu coloquei no título aí. Baile do Flamengo no Corinthians. O babaca do frangueiro do Hugo Souza falou merda essa semana do Flamengo. O que aconteceu com o Hugo Souza? Mas ele fez defesas que poderiam ter levado o Flamengo a ganhar de 8. É verdade. Mas ganhou de 4. E pensar que tem Corinthians. Oh, não, deixa eu remontar minha frase. Corinthianzinhos que querem se comparar ao Flamengo. É até sacanagem, porra! Tu tá de sacanagem! Corinthianzinho se comparando ao meu Flamengo! Quem é Corinthians, cara? Estão dizendo que estão devendo 2,5 bilhões. Eu acho que isso é mentira. Eu acho que é 3,5 bilhões. Porque eles não deixam. Eles não são que nem o Flamengo. Eles mostram tudo que está acontecendo. Lá é um roubando do outro e roubando, que nem o Vasco. Entendeu? E eu quero mais é que eles continuem fazendo isso. O que me importa hoje, nação, é o baile. Porque foi um baile. Um baile do Flamengo. Felipe Luiz deu aula. Aula! Mas não só. Porque não adianta o técnico ser bom e o time não jogar bem. Não adianta. E eu acho também que nós devemos, isso é muito importante falar, galera. Nós devemos muito isso, o que aconteceu hoje, ao Danilo. Quando se tem uma referência no vestiário, um líder, para ser líder é difícil, galera. É muito difícil. Mas agora o Flamengo tem um. É o Danilo. Porque o Danilo chamou a galera no vestiário no jogo passado. Chamou e disse: galera, por favor, né? Isso é ridículo. Nós temos o melhor time da América do Sul. Como estamos vacilando, do jeito que estamos vacilando. Então, Danilo, brother, eu estou muito feliz que você veio para o meu Flamengo e continue sendo uma liderança dentro do Flamengo. Mas o Gerson é o capitão. Mas o Gerson não tem. Eu acho que o Gerson não. O Gerson é um tipo de líder diferente, né? É um cara, um líder que ele joga, ele dá alma dentro do campo. Mas não é só isso. Um líder tem que ter muitas coisas, né? Tem que ter muitas coisas. E não é desmerecer o Gerson. Cada um tem o que tem, né? Mas estou muito feliz com essa vitória do Flamengo em cima do timinho que fica dizendo que inventa música aqui e ali, depois te mostra para eles lá que o Poropopô é nosso, nosso. Escuta, vamos falar a verdade aqui, ok? Tá? E desde quando Paulista inventa alguma coisa? Desde quando? Não inventa. Isso acontece no Rio de Janeiro, cara. Entendeu? Por causa do jeito carioca ser, entendeu? Mas você está sendo, você tá falando mal dos outros estados? Não, cada estado tem a sua coisa boa. O do Rio de Janeiro é essa parte, né? Criatividade, né? É ter a criatividade, né? São Paulo, os caras lá trabalham demais, companhias, né? Levaram o estado a um pico, né? Que é o estado hoje em dia no Brasil que faz mais dinheiro. Cada estado tem uma coisa. Mas quando se fala de futebol, só tem um estado. É o Rio de Janeiro, né? Porque eu vou perguntar para vocês, quem é o ídolo do Corinthians? Marcelinho, Ronaldo, tudo carioca.
Não é verdade? Não é verdade? Então, Aldo Santos é o Pelé, mineiro. Ah, não é o Neymar? Não, é o Pelé. O Neymar não é igual ao Pelé, né. Então é isso, cara. Mas voltando ao jogo, falando muito do jogo agora, cara, cara, como eu tô feliz com esse resultado e com o jogo, como o Flamengo o Flamengo, eu estava conversando com a minha mulher, já falei pra vocês, ela nasceu na Colômbia, mas ela veio pequenininha pra cá, para os Estados Unidos. Então ela é que nem americana, né, ela aderiu à cultura americana, né. Então e ela adora ver o Flamengo jogar. Ela virou Flamengo que nem eu. Talvez não que nem eu, mas tá lá em cima como todo mundo, né. Então, contando coisas pra ela, né, durante o jogo né, ela gosta de saber, né, o que eu tô vendo do jogo, na hora que eu tô vendo, porque a gente tem um pouquinho mais de experiência, a gente assiste o jogo dele quando a gente tinha 5 anos de idade, né, eu tô com 5. E aí, eu disse pra ela, tem uma brincadeira no Brasil, lá no Rio, que a gente chama de bobinho, né, bobinho, né. A gente faz uma roda e começa um cara no meio. Se o cara roubar a bola, aí aquele que perdeu vai para o meio e o outro vai para a roda. Então é bobinho. Então, falei para ela que parecia que o Flamengo estava brincando de bobinho, que os jogadores do Flamengo estavam na roda e os do Corinthians no meio não conseguiam pegar a bola. E foi isso mesmo que aconteceu. Quem que foi? Olha, vocês sabem, quem tem assistido as minhas gravações aqui sabe que o Flaurubu USA aqui não gosta do beijinho. Não gosta, não gosta. Mas os últimos 2 jogos que ele fez, antes desse, foram muito bons. E hoje ele jogou muito bem também. O Ayrton Lucas jogou muito bem hoje. Eu tenho que dar minha mão à palmatória, porque o cara jogou bem. A Arrascaeta hoje destruiu o jogo, cara. Pulgar destruiu. A nossa zaga destruiu, né. As poucas vezes que o Rossi foi exigindo, destruiu. Wesley destruiu, voltou ao pico, né. Voltou da seleção, voltou um pouquinho abaixo, a gente sabe por quê, né. Seleção brasileira é uma merda. Voltou ao pico, né. Pulgar, pelo amor de Deus, o cara é brincadeira, o cara é um monstro, como o Felipe Luiz fala mesmo, o cara é um monstro. De La Cruz hoje, o que esse cara fez hoje foi brincadeira, brincadeira. Pedro, Gerson, não teve um hoje, que eu tenho um pouquinho para falar de ninguém. Os caras destruíram a bola. O jogo de hoje, galera, é raro de se ver uma coisa dessa. Vocês sabem, vocês acompanham como eu. É raro de ver um jogo como hoje, muito raro. Então eu tô feliz, estou tomando meu whiskinho aqui no meu copinho de vinho italiano. Os copos de uísque quebraram tudo aí. Ah, meu filho lavando louça, minha mulher lavando louça é uma desgraça. Eles quebram tudo. Mas estou tomando meu whiskinho aqui, um Glenlivet, que é uma delícia. Eu não gosto de gelo. Não sou que nem o Ricardo Maurício Prado. Gosto de gelo. Gosto de uísque, gosto de sentir o gosto. Adoro uísque. Então, saúde da minha nação rubro-negra, a quem eu amo, amo muito, ao meu Flamengo, aos jogadores, né, ao Felipe Luiz e ao Boto, que tem sido, hã, primordial da maneira que o Flamengo vem atuando, porque não é só o técnico, né. O diretor de futebol tem muita influência no que acontece. Então, muito obrigado, Boto. Um abraço, prazer, bem-vindo à nação, né. Estou muito feliz hoje, galera, muito feliz. Hã, deixa eu ver aqui se o Felipe Luiz já está falando ou não. Ainda só um minutinho, eu quero ter certeza. Ainda não veio falar. A festa deve estar correndo lá no vestiário. Mas continuando, né. Hã, Hugo Souza andou falando merda essa semana, né. Hugo Souza caiu de 4, Hugo Souza, de 4, de 4, nas mãos e nos joelhos.
Hugo Souza é uma desgraça. É uma desgraça. É uma desgraça. Agora, antes de eu ir para lá, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Me dá só um minutinho, que eu tô arrumando para vocês aqui. Me dá só um minutinho. Eu acho que vocês vão gostar, ok. Antes de vir a live do Felipe Luiz, vamos dar uma olhadinha no que como os corintianos estavam torcendo, tá bom? Então vamos lá. Encontra no meio Eric Pulgar, pode até bater, meteu a Arrascaeta, cruzamento na boca do gol, Gustavo Henrique faz o corte, escanteio para o Flamengo, pressão, 1 minuto e 40, Skrili. E mesmo o Romero fazendo a dobra de marcação naquele setor com o Fabrício Angileri, eles conseguem tocar a bola de forma rápida, e sobrou para o Arrascaeta dentro da grande área, na lateral da grande área do lado direito, fez o levantamento, último toque do GH do Gustavo Henrique, escanteio de Arrascaeta, lado direito, camisa número 10 na bola, Dedê. Escanteio vem, eles aí vem de Arrascaeta, o uruguaio levantou na boca do gol, desvio do Everton Cebolinha pela linha de fundo, foi meio no susto, e aí é só tiro de meta para o goleiro Hugo Souza. Torcida do Flamengo pega no pé do Hugo, né, Sgrilles? Porque quando ele passou lá, começo de carreira, alguns deslizes, na época Hugo Neneca teve algumas falhas, reconheceu quando chegou ao Corinthians Hugo, que naquele momento falhou em alguns momentos, ficou deslumbrado com a fama, agora é um outro Hugo, agora é o Santo Hugo de Parque São Jorge 0-0. O Hugo começou muito bem lá, né? Inclusive por ser uma promessa, jovem, teve até aquele jogo contra o Palmeiras aqui que eles jogaram com vários jogadores sub-20 e tal, mas depois, quando teve mais oportunidades, acabou tendo algumas falhas mesmo. Mentira! Mentira! Perdeu a Copa do Brasil, essa mentirosa. Hugo perdeu a Copa do Brasil pra gente. E ele teve que se virar, a bola já pertence ao Flamengo, que está jogando no campo de defesa. Pelo setor canhoto, Ayrton Lucas, trabalha curtinho, vem buscar jogo de Arrascaeta, recua a bola com o Léo Pereira, o Carolino. Léo Pereira na quarta zaga do Flamengo, mete de novo lá pelo setor esquerdo, domina Ayrton Lucas, escapa da marcação do Carrilho, já pisa no campo ofensivo, lá vem Ayrton Lucas, disparou pra cima do Ranieri, por baixo o Mateuzinho, fez a falta, o árbitro mandou seguir, levantamento, passa pelo Gerson, ainda bem. Romero vem ajudar na lateral esquerda, faz a proteção, último toque do Gerson, o Coringa. Portanto, lateral pro Corinthians no campo de defesa, lado esquerdo, mas eles vêm pela direita, vêm pela esquerda. Jogador caído. Olha, quem? Jogador do Flamengo caído do outro lado. Cera, mas já? Mas já tá fazendo cera? O Lucas, beijinho no pescoço, tá caído neste exato momento. Jogou junto com o Mateuzinho. Mateuzinho chegou firme pra cima do Ayrton Lucas. Vai lá, dá um dedinho ali, tanto o Mateuzinho quanto o Ayrton Lucas. Segue o jogo lateral para o Corinthians, Dedê. Mas já estão fazendo cera, pelo amor de Deus. O time do Flamengo já começa a fazer cera. Já viu que o Corinthians está no veneno, começa a fazer cera. Sai jogando a equipe do Flamengo com o Léo Ortiz. A ED, La Cruz, toca na bola, Léo Ortiz vai sair jogando aqui pelo setor do direito. Tenta escapar da marcação de dois, trabalha com Wesley, jogador de seleção brasileira, hein? Ranieri falhou, Arrascaeta dispara pela meia direita, já inverte a jogada com Everton Cebolinha pelo setor esquerdo, entrada na grande área. Cebolinha preparou, engatilhou, vai bater, bateu, é gol. Deu ruim. Se ferrou. Equívoco. Com 4 Aí, minutos babaca. e meio de bola rolando, o Flamengo merda, abre babaca. o placar no Maracanã. Everton A cara dos dois, dos Cebolinha. 4 babaca. Inversão de jogada lá para a esquerda. Ele domina, puxa para o meio com a perna direita, bate cruzado. Olha a cara Hugo dos Souza 4 não chega na babaca. bola. Tá aberto o placar, o Flamengo já marca o primeiro com menos de 5 minutos. Ixi, Maria, vai ficar ruim, Sgrilles. Isso, e na rápida inversão de jogada, e é um time que tem muita qualidade, e a transição é rápida, com 3 toques a bola saiu da direita e foi lá para a esquerda, com Everton Cebolinha, que trouxe para a perna direita, passou pela marcação do Mateuzinho, e numa Cebola batida seca, jogou muito forte, hoje, galera. Como rente eu ao falei no meu gramado, na vídeo passado, bochecha da rede, ele precisa cruzada, de sem tempo chances para pra o se goleiro ajustar de Hugo novo depois que Souza. machucou. Everton Cebolinha é o nome do gol, com 4 do primeiro
primeiro tempo. Vai ser sofrido hoje. 1-0 Flamengo. Torcedor ligado na energia. Hoje confirmamos tempo e placar de jogo. O placar do estádio informa. Campeonato Brasileiro, sexta rodada. Maracanã, 5h50, primeiro tempo. Flamengo 1, Corinthians 0. Energia em campo, futebol de torcedor para torcedor. Oferecimento Novibet. Jogue na nova era. Zika, líder mundial em impermeabilizantes, argamassas e rejuntes. Não confunda. S-I-K-A. É Zika. Pode confiar. Vem escanteio, Flamengo lá para a esquerda. A coisa tá complicada, a coisa tá bem complicada. Você não tem nem porque ideia se o o Romero quanto. dá uma força aqui pelo lado direito do ataque deles, não tem ninguém para ajudar o Mateuzinho lá do outro lado. A coisa tá feia. Quem é Mateuzinho? Eu teria colocado, eu falei, povoado o meio de campo, mas não povoou. Querer jogar exposto contra o Flamengo no Maracanã é loucura. Arrascaeta no levantamento, desvio da trave! Tá chegando. Sobe de cabeça, Pedro mete na trave, Grilles. Os maldosos vão falar que a bola bateu no queixo do Pedro, depois do toque do Fabrício Angileri. Pedro O Fabrício é Angileri no primeiro foda. pau, a bola resvalou O na cara cabeça é dele. o E ali o Pedro melhor cabeceou, ela deu um da beijão América na do trave Sul. E da esquerda América do do Norte goleiro também, não Hugo. tem ninguém aqui nos O Estados Unidos Corinthians ou no assustado, Canadá igual a ele. acuado no começo de jogo, 1-0 Flamengo, De Paula. A torcida do Flamengo podia jogar um sinalizador no campo agora pra acabar o jogo. Pelo amor de Deus, gente. Não, a Tem que gente não é povoar esse babaca meio de igual campo corintiano aí. não, Opção pro bundão. Romero. A Lelê que é comentarista, mas optar pro Romero e não colocar o Martínez, pelo amor de Deus, gente. Aí sim, garoto. Esses caras de banda, né? Taca fogo em tudo. Aí sim, Guga. Mas é combustão. É combustão. Aê, combustão de combustível, tá? Sim. Boa, Gugão. Tá no Automotivo. veneno. Isso, tá no veneno, Guga. Eu também, às vezes, coloco uns decotes, fico combustão. Haja silicone, Você Lelê. pensou nisso, né, ou não? Não. Lelê, a minha mente não é poluída. Sai jogando Gustavo Henrique. Gustavo Henrique faz o lançamento lá na ponta esquerda para Romero. Wesley mete a cabeça na bola mal, hein? Aí tenta chegar Romero na marcação, mas o corte é feito mal. Breno Bidon dominou pela meia canhota, ele segurou. Aí recua com Angileri, com Memphis, protege. Do De La Cruz, recua com Angileri, com Breno Bidon. Memphis Nossa ficou senhora, apavorado, passe muito ruim lá atrás. apavorado, Gustavo Henrique pediu vai pra ser jogando sair. pro Coringão. Mentiroso Ele que se recua machucou. para o goleiro Hugo Souza. Torcedor ligado na energia, hoje confirmamos tempo e placar de jogo. O placar do estádio informa. Campeonato Brasileiro, sexta rodada, Maracanã, 31 da primeira etapa, Flamengo 1, Corinthians 0. Vem Corinthians com Romero aqui na ponta canhota. Vai pra cima do Wesley, garoto. Romero fez a finta, Wesley toca na bola pra recuperar pro Flamengo. Eu confirmo 31-10, Flamengo 1, Corinthians 0. Energia em campo, futebol de torcedor pra torcedor. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Mais fácil, Vamos lá, rápido, galera! confiável e muito mais Os barato. otários Fios e acreditavam cabos que poderiam fazer elétricos alguma coisa Sil. contra o É segurança e Flamengo. qualidade. Esse Se é Sil, timinho. pode confiar. Timinho. Era um rapa no Wesley. Romero deu rapa, vai levar amarelo agora, né, Sgrills? Mas tem que ter ali ó, a mesma coisa. Bate em Chico, bate em Francisco. Você não deu cartão amarelo ali, não tem que dar no Romero Cala a agora. boca, corintiano. Mas Você fez nem a sabe o que falta você em tá cima do falando, seu Wesley. otário. Vem ali, cartão amarelo para Ángel Romero, o capitão do Corinthians. Não é por nada, hein, Lelê? Flamengo Isso. começou a milhão, Tem já que dar parou, amarelo cansou, mesmo, hein? amarelar o Quando eu Corinthians falei pra todo. você que talvez a gente tem que avaliar o copo meio cheio quando tomou o gol logo no início, eu falei, talvez até vai ser, analisando o ponto positivo, é que geralmente quando o time abre o placar, ele dá uma relaxada, a questão de ficar, né, a vamos relaxar intensidade, pra você. forçando mais ali, pressionando, como estava pressionando Mulher o Flamengo fazendo no início comentário do em jogo. futebol, Você passa cara, controlar que não é a um pouco Ana mais, deixar o Thaís, adversário cara. mais com a bola. Então, nesse ponto, o Corinthians começa a conseguir ter Que as mais mulheres espaço, que eu ficar mais admiro com é a posse, Dani, né, que depois que o agora é do sai na Flamengo. frente. Valmir Nossa, Caparrós querida Dani diz aqui. Ventura, né? Vence zagueiro Félix E Torres, a aceita o Maré Renata na troca. Fran. Arrebenta. Pedro, lançamento na ponta direita para Wesley. Quem já teve um sabe. Ele domina o Wesley aqui pelo setor direito, recebe a marcação do Angileri. Wesley toca no meio com Pedro. Lá vem o Queixada, Gustavo Henrique vem na marcação. A bola vai ser pela linha lateral, arremesso para o Flamengo, ponta direita. Campo de ataque. Vem o Flamengo aos 32:50. Placar de 1-0 Flamengo.
Breno Bidon deu aquela parada no cabelo, passou aquela máquina no canto. Ele tem muita cara de bonzinho mesmo, Bonzinho, né? criança, né? Ah, o Cara Bidon é de muito criança, tá bom. bom? Horrível. Os adversários do time do Corinthians Ótimo. entrando em campo, eles olham pro Bidon e falam: é esse aí que a gente vai bater. É, bonitinho. É nesse aí que a gente Bidon é vai. bonitinho, é bonzinho, O é bullying bonitinho. é nesse aí. É bonitinho, Bidon. Pulgar domina, joga no comando pra Pedro, ajeitou, Arrasca, bateu, Arrasca! Se ferrou. Houve um equívoco. A cara dos 4 babacas. Arrascaeta marca o segundo do Flamengo. 4 babacas. Pedro, que tá andando em campo, só fez o pivô. Pedro tá Devolveu pra andando em Arrasca de campo, fora só da fez área. o pivô. Bateu rasteirinho. Aguarde, ô babaca, que não O tem Souza não mente, conseguiu não. chegar. O cara nem anda em campo. O Ranieri não acompanhou, não conseguiu fazer a falta. O André Ramalho chegou atrasado. Caíta, você tem que povoar o meio de campo. Desde que eu sou criança, eu aprendi que o jogo se ganha no meio de campo. Eu não entendo, juro. Juro, cara, juro. Memphis faz a inversão de jogada para Carrilho na ponta direita, não domina. Só lateral, e o Dorival Júnior tá com o braço cruzado, o Fabinho Soldado do lado dele. É, Dorival. Você vai Dorival ter Júnior trabalho. está Trabalhinho, né, apavorado. Dorival? Viu a Ele já tá merda pensando, que ele fez inclusive, em nas assinar contra o contratações que ele vai Corinthians. pedir aí pra diretoria quando abrir a janela no meio do ano, né? Porque dizem aí, Esgrilles, Camisa meia dúzia, o Ayrton Lucas. Fez a falta do Midon, então o Lucas tem aquela velha história. Foi a primeira. O estádio informa. Campeonato Brasileiro, sexta rodada, Maracanã, 36:40 do primeiro tempo. Flamengo 2, Corinthians 0, Energia em Campo, futebol de torcedor para torcedor. Oferecimento Novibet. Jogue na nova era. Zika, líder mundial em impermeabilizantes, argamassas e rejuntes. Não confunda. S-I-K-A. É Zika. Pode confiar. Pedro marca o terceiro do Flamengo. se ferrou. Houve um Do equívoco. lado deles. Hugo Souza saiu jogando Olha a errado. cara dos Era tudo que babacas. o torcedor do Flamengo queria e Babacas. esperava dele. Entregou a paçoca, Hugo Souza. Recuo de bola pra ele fez Mas o eu- passe. Peraí, não era o melhor No goleiro meio do de mundo? campo. Com a Hugo perna Souza? direita tentou acionar Entregou a o Ranieri, paçoquinha. que vinha pra sair Entregou? jogando. Passe foi errado, o Pedro Olha chegou, a se cara antecipou dos e bateu de babacas. primeira com a perna Eles não esquerda. tem nem ideia do que vai acontecer Meu Deus, ainda. que lambança, que lambança, que lambança. Bola na rede, bela assistência do Hugo, 3-0 para ele e fez o passe muito ruim porque a bola foi longe do Ranieri e a bola veio no pé só do Pedro, só do 9, só do centroavante. Bola na rede, bela assistência do Hugo, 3-0 para a equipe do Flamengo com 38 do primeiro tempo. Energia em Campo, futebol de torcedor para torcedor. Loucura que tem aí de entregar. Agora o Pedro não vai sair. Já vai ter a do Flamengo, porque acredito que o Pedro vai sair, mas ele vai bater o pênalti, porque o Luiz Araújo já entrega a bola para o Pedro. Ele vai perder o pênalti e vai embora. Pênalti pro Flamengo, 32:40. Arrumaram um pênalti aí, hein? Pedro contra Hugo Souza. Sou mais você, Hugo. Você pega, Hugo. Sou mais você, Hugo. E o Hugo Ele é mais pedindo o de pênalti, frangueiro, hein? olha a cara dele. Era o que ele Tomara. tava precisando pra se redimir aí. Vai, Hugo. Autorizado, Pedro bateu. É gol do Flamengo. Se ferrou. Olha a cara dos babacas, cara. Equívoco. 4 babacas. Quarto gol do I Flamengo. love Pedro it. sem chance pro I Hugo. fucking love Cacetada, it. Grilhos. Aí não tem o que fazer, né? Uma puta porrada que foi ali o chute. Eu amo, galera. Eu amo. É isso. E é incrível como os corintianos acham que realmente eles são grandes. É coisa realmente, galera, por favor, é coisa de débil mental, né? É de débil mental. Os caras devem o mundo e o fundo. E se acham grandes.
A Gaviões. Que Gaviões é o cacete? Gaviões é desse tamanho. Ô, Gaviões! Vocês são desse tamanho, Gaviões! Desse tamaninho! Não tem comparação! Vocês são a piada do Flamengo. Piada! Piada do Flamengo. Ai, que maravilha. Vamos ver aqui, galera. Eu vou... Só um minuto. Eu quero achar para vocês a live do Felipe Luiz, tá bom? Então me dá um tempinho só. Que o Felipe Luiz realmente passou um tempão falando com os jogadores, provavelmente agradecendo, comemorando, né? O cara é flamenguista, né? Tem que comemorar, porra. Então aí vai. Jogos consecutivos sem sofrer gols, né? 3 vitórias no período em que o Flamengo, desde que o Flamengo perdeu pela Libertadores. O que significa para você 5 jogos consecutivos sem sofrer gols? Bom, o primeiro nível do... Tá muito alto. Alô, agora. Primeiro nível dos jogadores, que são muito bons, depois a concentração, o comprometimento defensivo deles, que é muito... O nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, né, com os próprios erros e com os acertos é muito alto. Eles mesmos se cobram, eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Então esses debates ajudam muito a fase defensiva, e eu penso que uma equipe, que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva, e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. Está muito alto, não tem como baixar? Alô, tá bom, vamos embora. Alô, tá bom. Felipe, boa noite. Gabriel Reis, Placar TV e Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar sobre o desempenho do Ayrton Lucas. A gente percebeu ele fazendo uma grande partida, não só hoje, já vem melhorando, e eu percebi um detalhe. Ele muito bem na jogada defensiva aérea, né? E era uma pequena deficiência que a gente percebia, que algumas jogadas aconteciam, e a gente percebe algumas coisas que já dá para ver que tem ali bastante do seu trabalho, como, por exemplo, o Pulgar, o De La Cruz, que não podiam tomar cartão amarelo e não tomaram cartão amarelo. E uma partida também, gostaria que você falasse sobre essa partida que o Pulgar fez hoje, né? Acho que o time inteiro foi muito bem, mas a partida do Pulgar foi impressionante. Bom, a partida do Ayrton, mais uma vez, foi muito, muito completa, muito boa, muito sólida. Esse ponto. Sonha em ser um trader profissional? Não precisa. O Rodinei já faz isso por você. O Copy Prime é para quem quer. Se cobrava porque a torcida... a torcida, né? Senão todo mundo meio que pegava no pé dele, mas muito, eu falei para ele, né? Ele tem que ter as ideias claras dentro da área, quem que são as prioridades para ele defender, não dá para defender tudo. O lateral sempre fica sobrecarregado e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Então, nesse ponto aí, mérito é dele. E segundo, existem jogadores que crescem com determinados tipos de estruturas diferentes, né? A gente olha para o Ayrton, ele teve uma fase incrível aqui com o Vitor Pereira, na qual com o corredor aberto, mas eu acredito que para recuperar a melhor versão dele, fosse juntar e diminuir as relações e fazer ele ter mais linhas de passe para poder simplificar um pouco o jogo dele, e ele veio se sentindo melhor. Mas assim, o jogo que ele fez contra o Vasco foi top, foi contra a LDU, foi muito, muito, muito bom, realmente, contra a LDU, na fase defensiva, foi um jogo assim, que fazia muito tempo que eu não vi ele fazer, e um jogador que recupera a confiança, recupera a hierarquia que ele tem dentro do grupo, dentro desse elenco, e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais uma lição para todos, nós, vocês e torcida, de que um jogador, ele não desaprende, né, de jogar, né, ele só precisa de tempo, carinho e ele vai recuperar a melhor versão em tempos, né? Ele, o Wesley, todos eles demonstraram isso
para nós. Então fica a lição aí. E o Eric mais uma vez, um jogo extraordinário. O Eric é fora de série, jogador fora de série. Felipe, boa noite. E Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e até sobre essa questão que o jogador não desaprende, né? Tivemos mais uma vez a presença do Pedro, dessa vez como titular pela primeira vez, depois desse longo período de recuperação. Queria que você falasse a respeito desse processo que culminou com a primeira partida dele como titular, como é que você tomou essa decisão, né? E, lógico, o impacto dele, que já está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, em tão pouco tempo que ele retorna, depois de um longo período de inatividade, quando se esperava até mais dificuldade dele para tentar encontrar ritmo, né? A calibrar a pontaria, mas parece que passou 7 meses, né? Desse intervalo que ele volta a jogar futebol. Realmente, me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele tá incrível, e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele, porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo, e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que automatizar mais para ele, e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então, fico muito feliz pela partida dele, e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom, e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda em cima dessa questão do ataque, hoje você começou com Pedro e Cebolinha, que ano passado era a dupla tida como titular, em um dos grandes momentos do Flamengo no ano, e os dois se machucaram, ficaram um período fora. O Pedro, uma lesão mais grave, o Cebolinha, menos tempo, mas enfim. Qual o ganho que você tem nessa questão de elenco e ofensivo, você poder contar com eles dois, que parece que mesmo, o primeiro jogo deles juntos esse ano como titulares, mas parece que eles já estavam jogando juntos, enfim, é uma sintonia muito fina entre eles, né? Sim, a escolha pelo Cebolinha hoje foi pelo plano de jogo, pelo que eu imaginei que pudesse acontecer com a equipe do Corinthians na fase defensiva deles. Então, onde estariam as vantagens, e imaginei ótima que o jogo escolha seria pelo melhor para o Cebolinha, galera. Antes que de outro companheiro, né? Então, ele tem essa relação socioafetiva com o Pedro, que é muito boa, mas também com a Arrascaeta, e eles se entendem muito bem, né? Então, muitas vezes o Pedro gosta de fazer um jogo mais associativo, e ele é o cara que dá profundidade. Também o Michel faz muito bem isso aí, e é muito bom ter todos esses jogadores disponíveis, né? O Cebola vem de uma lesão muito grave, a lesão mais grave de todas no futebol, e também outro jogador que parece que não sentiu, né, todo esse tempo parado. Tem ainda que evoluir, temos coisas que trabalhar, que melhorar, mas é muito bom ter Cebola, Michael, Bruno, Luiz, Plata, todos podem jogar nesse lado do campo, até mesmo o Matheus Gonçalves pode jogar aí, e é importante que eles se sintam confortáveis dentro do campo. Boa noite, Felipe. Pedro Ramos, Sintonia Esportiva. Parabéns pela vitória e pela goleada de hoje. Eu queria falar sobre o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que teve a oportunidade de jogar contigo também aqui no Flamengo, e apesar de estar fazendo uma boa temporada, numa carreira sendo elevada, teve seu nome gritado pela torcida do Flamengo hoje. Eu quero saber de você se você consegue ver algum paralelo com o Hugo Souza e o Matheus Cunha, porque é o goleiro que veio revelado do Flamengo, está no banco de reservas. Se você acredita que é necessário que ele saia do Flamengo, ganhe casca, para voltar e consiga talvez desempenhar um futebol com mais constância. Obrigado. Bom, o Hugo, eu já falei sobre ele em outras entrevistas, né? É um amigo que eu tenho, um ex-companheiro aí durante alguns anos, e é um cara com um potencial muito grande e muito corajoso, né? Porque ele decidiu sair, também era o momento dele sair. Aqui as portas, a situação dele estava bem complicada, realmente. As portas estavam se fechando, e ele teve muita coragem de ir para Portugal, num clube de menor expressão, para poder mostrar o futebol. E aí
Eu acho que Corinthians ao tem sair desse contexto bem do Rio menor de Janeiro para ele expressão. foi muito bom e hoje ele é o goleiro que ele é. A falha que ele teve não quer dizer nada, até mesmo pelo respeito que ele tem com a torcida do Corinthians, com grandes atuações, e hoje fez também grandes defesas. Então, um goleiro só tomou 4. que é... Foi muito bom que o hoje. mérito é dele, né? Conquistou tudo, conquistou sozinho. E o Matheus foi titular do Flamengo, é um cara que é muito confiável, confio nele, vai jogar na quinta-feira. E não tenho dúvida que se precisar, como vou precisar em alguns momentos do ano, eu sei que eu posso contar com ele de olhos fechados, né? Então, não sei sobre sair ou não sair. Hoje o Rossi está sendo titular, está desempenhando um trabalho também, para mim o principal do goleiro é debaixo da trave com as mãos, e ele está fazendo bem, e depois com os pés também nos dá muito a equipe, e os dois goleiros têm essa briga saudável entre eles, e hoje por hoje está optando pelo Rossi, mas eu sei que se precisar eu posso contar com o Matheus. Até mesmo quando eu cheguei aqui na Copa ele era o titular e o time estava classificado até a semifinal. Felipe, boa noite. Natália Brasil aqui, Rádio Roquete Pinto. O Flamengo teve a goleada contra o Juventude 6-0, depois teve 2 empates sem gols e hoje voltou a ter um placar muito elástico 4-0. A gente já ouviu, né, tanto da torcida quanto da imprensa, comentários a respeito da dificuldade do Flamengo em alguns momentos em fazer gol, mas a gente viu recentemente 2 grandes goleadas. O que você acha que pode estar acontecendo? Algum posicionamento tático da sua escolha? O que você acha que pode estar tendo essas oscilações entre uma goleada e jogos onde o Flamengo não conseguiu marcar? Ótima pergunta. Bom, primeiro, se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona, nem o Paris fazem gol todos os jogos, e muitas vezes eles também perdem gols, e daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5, não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos, quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco, não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol, então a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque. Ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a coisa dos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. Tem jogadores. E o que eu quero aqui pedir pro torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Ser teimoso. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios. Mas só quem pode fazer substituições, porque é normal, galera. Se eu perguntar para vocês quem jogou futebol na vida aqui, pelada, né? Ninguém aqui é profissional, nem eu, nem ninguém. Mas nós sabemos que tem dias que você não rende. Eu joguei futebol minha vida inteira, né? Até me quebrar inteiro, né? Tem dias que você não rende. Se tem um técnico, né? Falando profissionalmente, você não está rendendo, o técnico está lá do lado de fora para ver que não está rendendo. E aí você substitui. O que tem acontecido no jogo do Vasco, o Felipe Luiz substituiu muito tardiamente. Não pode fazer isso. Isso é teimosia. Não faça isso, né? Mas eu não gosto do Felipe Luiz. Eu adoro o Felipe Luiz. Adoro. Entendeu? O meu problema é que você, jovem Felipe Luiz, tem que aprender a não ser teimoso. Você está ali pelo Flamengo. Não é pelo Pedro, não é pelo teu amigo Cebolinha, ou pelo Gonzalo Plata, que é teu amigo. Todos ali são seus amigos. Você ali está representando a entidade Flamengo. Se tem jogadores em certo dia que não estão rendendo, substitui, porra! Vamos lá. E criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias, é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles, e tem dias que eles vão fazer gols.
Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Se o orçamento, você troca. né, fosse solução, a gente entrasse com 15 em campo, mas não é assim, entra com 11, muito bons, entramos com os melhores 11 da América no campo. Mas o adversário também joga, também tem suas armas, também sabe anular. Senão o único time seria campeão todos os anos, e o futebol é tão complexo por causa disso. Então, o mesmo torcedor que me pede, ou mesmo jornalista que me pede para botar o Gerson de volante, é o que me pede para botar o Nico de meia. Então, deixa comigo. Quem vai errar sou eu, quem vai acertar às vezes sou eu, e deixa que esse é o meu trabalho. Okay. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Ainda na questão individual, a gente vê o Matheus Gonçalves entrando agora, né, nesse segundo tempo, e tem que dar mais minutagem pro garoto. No começo do ano, você tinha dito que o Matheus Gonçalves, ele é visto como jogador de beirada, e por conta disso ele não vinha tendo tantas oportunidades. Só que no Mundial do ano passado, na final contra o Olympiacos, você colocou ele mais centralizado, né, como meia, encostando ali na grande área. Ótimo. O que mudou nessa percepção do futebol do Matheus Gonçalves? No ano passado, jogando mais centralizado, e nesse ano você enxerga ele mais como ponta? Não, eu acho que o Matheus, a melhor versão dele é aberto na ponta direita, porque é um jogador de drible, desequilíbrio, é um jogador que é criativo e consegue se resolver bem em espaços curtos e pressionado. Ou seja, a melhor versão para mim dele seria ali, que ele pode jogar em outras, não tenha nenhuma dúvida. Como você falou, na final do Mundial eu botei ele por dentro, jogou com o Tite na ponta esquerda, jogou comigo já na meia esquerda, no lugar do Arrascaeta na pré-temporada, e ele pode desempenhar. Ele pode, como o Luiz Araújo também pode jogar aberto na esquerda, como pode aberto na direita, como pode jogar por dentro. Eles podem fazer. Agora, a melhor versão dele, para mim, seria aberto na ponta direita, né? Agora, hoje, senti que ele merece merecia esses minutos, porque ele vem treinando muito bem. É um cara que quer jogar, que tá sempre se exigindo mais para jogar, e gosto de jogador assim que se incomoda quando fica fora e trabalha para poder ter minutos, e hoje foi premiado com minutos antes que outros companheiros. Felipe, Raíza Simplício, da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua dupla de volantes, Eric Pulgar e Nico de la Cruz. Eles parecem ter uma sintonia absurda. Hoje, observando um pouco do jogo, eles jogaram muito. No gol do Pedro, no primeiro gol, o Nico sai correndo para fazer a pressão no Hugo Souza. Teve várias jogadas também do Pulgar com o Pedro fazendo a parede. Ele faz um lançamento para o Arrascaeta que não estava impedido, mas o árbitro acabou dando impedimento. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa química, né, entre esses dois jogadores. Como você conseguiu construir essa química entre eles dois? Bom, primeiro que o meu modelo pede muito, né, ou exige muito, ou os volantes são o verdadeiro coração para mim do time, e muito do que acontece no campo depende deles. Então, os 4 volantes, mais o Gerson, quinto, são os jogadores que podem jogar aí. Galera, dá uma paradinha aqui, se inscrevam, por favor. É só assim que vocês me ajudam, o irmão rubro-negro de vocês aqui, tá bom? E dá um like, tá bom? Vou continuar. Beijo. E todos eles têm tido muito bom desempenho. Por exemplo, para mim o Everton Araújo foi muito bem contra a LDU, o Alan foi muito bem contra o Juventude, entrou muito bem contra o Vasco. Então eles têm tido um grande desempenho. O Eric e o Nico têm eles tiveram mais minutos ultimamente, jogaram juntos mais tempo. Portanto, eles desenvolveram dentro do campo essa química, porque o jogador vai se conhecendo, vai sabendo o que o companheiro faz, gosta e aonde ele gosta de se movimentar, e eles se entendem muito bem. Isso é para fora, né? Para dentro, eu já me apego a muitos outros aspectos além da posse de bola. Para mim, são outros aspectos de cobertura, de detalhes mesmo micro do jogo que eles são muito completos, eles dão muito à equipe, eles cobrem muito a zona do campo e fazem com que a equipe, com e sem bola, sempre esteja melhor posicionada. O Nico vem tendo um desempenho muito alto, e um ritmo de jogo muito alto também, coisa que
que eu achava que ele tinha que melhorar do ano passado quando eu cheguei aqui, que era essa intensidade dos 90 minutos, e hoje ele já consegue fazer muito bem. Então continuar com esse cuidado aí para que eles possam continuar dando muito para a equipe, que eles são muito importantes. Boa noite, Felipe. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Primeiro, parabenizar a você e a equipe, né? O Flamengo hoje fez uma partida de almanaque. Acho que há muitos anos eu não vejo uma partida tão espetacular de uma equipe. Parecia um time europeu jogando aos nossos olhos. E você citou ainda há pouco que o Matheus Cunha será o goleiro titular do próximo jogo de Copa do Brasil contra o Botafogo, né? O Botafogo da Paraíba. Vai ser só o Matheus Cunha ou no planejamento da comissão técnica o Flamengo virá como uma equipe alternativa? E vindo como uma equipe alternativa, recentemente vimos um time aqui do Rio de Janeiro que levou uma equipe alternativa e até o técnico ficou para poder trabalhar a equipe titular, né, da ritmo de jogo para a equipe titular. Você também iria ou ficaria no Rio de Janeiro? Não, eu não planejei o jogo ainda porque eu não assisti o Botafogo da Paraíba. Então não sei muito bem ainda como eles jogam. Vou analisar a partir de amanhã e aí vou decidir o que eu faço perante esse jogo, esse desafio que vamos ter pela frente. O Matheus eu vou colocar para jogar, o Rossi precisa de descanso e ele merece também jogar esse jogo, e os outros eu vou ver ainda, né? Tem outros jogadores que também merecem jogar, tem outros jogadores que têm que descansar, que estão numa sequência muito grande de jogos, mas com certeza eu vou né, para esse jogo, porque é muito importante para a gente também essa vitória na Copa do Brasil. Não. Oi, Felipe, Sérgio Lobo. Um pouquinho do que o colega perguntou relacionado ao primeiro tempo do teu time, que eu acho que o jogo ficou definido ali, uma atuação extraordinária do teu time, com uma pequena oscilação entre o primeiro e o segundo gol. Teve ali uma oscilação, o Corinthians deu o único chute ao gol, foi a defesa do Rossi. E aí eu já vi você falando aqui em algumas entrevistas coletivas que você, primeiro, tem que vencer o jogo, e depois, se possível, dar espetáculo. E o time saiu ovacionado pela torcida, esses 60 e tantos mil espectadores aqui do Maracanã, pelo menos 60 mil, ovacionaram a tua equipe quando desceu. É mais ou menos isso que você quer? O nível de atuação do primeiro tempo, com, se possível, dar boa pergunta. A atuação, digamos, de gala que o time teve, como fazendo 3-0? O treinador sempre espera uma atuação de gala, um time concentrado, um time que domine, que seja pressionante, que faça gols. A gente sempre espera isso. Quando eu deito no travesseiro um dia antes do jogo, eu penso, poxa, tomara que amanhã seja a melhor atuação da nossa equipe, né? Sempre almejo isso e preparo isso. Sempre brinco com o meu auxiliar que até agora na prancheta ganhei todos os jogos, né? Sempre. Eu nunca perdi um jogo na prancheta. O problema é que no campo o adversário joga, as fichas se mexem e não é tão simples assim. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que o nosso primeiro tempo hoje a gente foi muito efetivo, feliz, jogamos muito bem, é verdade. O Corinthians teve méritos nesse pequeno momento de oscilação que você fala, foi mérito do adversário, que tem muita qualidade para sair da nossa pressão. Teve algum desajuste da parte do treinador para os jogadores na hora de pressionar, que a gente tentou corrigir logo no primeiro tempo e conseguimos voltar para o jogo, mas o nível de atuação do Vasco no primeiro tempo e esse foi muito parecido, só que contra o Vasco a bola não entrou nas chances que a gente teve, e entrou um gol cedo contra o Corinthians, isso fez o time jogar mais leve, mais solto, e aí o time se desenvolveu muito melhor. Então o gol e o resultado, eles fazem muita... ele tem muita influência na parte do mental dos jogadores, na parte mental da torcida e tudo mais. Eu, como treinador, tenho que separar o resultado e ver o que foi feito de certo do que foi feito de errado e continuar evoluindo a equipe, e o resultado não pode me enganar nunca, e como eu falo para vocês, não me engana, mas eu estou muito feliz, claro, com o que eu vi hoje no campo, e espero que possa se repetir mais vezes. Felipe, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do canal Flavoz. Queria voltar um pouco na sua análise do Cebolinha, que eu concordo com você que ele também fez uma partida muito boa, fez o gol também, mas queria também destacar a entrada do Luiz Araújo, né?
que você no primeiro tempo ter o Cebolinha, um jogador mais agudo e tudo mais, mas com o Luiz Araújo também podendo fazer essa função, hoje parecia que ele entrou tentando cadenciar um pouco mais o jogo, controlar um pouco mais a posse de bola ali, deixar o meio-campo mais povoado. Queria entender de você como é ter no primeiro tempo um ponta mais agudo, no segundo tempo um ponta que pode fazer essa função também, mas prefere segurar um pouco mais a bola. Como é que você pretende fazer isso também nos próximos jogos? Obrigado. Não, eu acredito que quando o ponta, nós temos um ponta que joga aberto, como jogou o Cebolinha no primeiro tempo, esse jogador ele tem que ser determinante, ele tem que ser diferencial, a bola tem que cair no pé dele e o adversário tem que gastar 2 ou 3 jogadores para poder parar. Verdade, é isso que eu mesmo. espero de um ponta que joga aberto. O que eu peço para eles, que eles sejam determinantes, que eles sejam agudos, que eles driblem, que eles façam a diferença, né? E o Cebolinha fez bem isso, ele teve essa ousadia, ele conseguiu ir para cima, ele causou uma certa dificuldade pro lado direito do Corinthians, e com a ultrapassagem do Ayrton, melhorou e ajudou ainda mais. Aliás, o gol começa com uma ultrapassagem do Ayrton, ele leva a marcação, libera o Cebolinha acaba finalizando e fazendo gol. Então, para mim, são muito, muito importantes esses jogadores que são determinantes e decisivos, determinantes nesse 1 contra 1. E do Luiz Araújo. E bom, no segundo tempo eu coloquei o Luiz, porque o Luiz também é esse jogador que tem gol, tem assistência, tem um cruzamento com o pé natural, né, é diferente, então imaginei umas situações diferentes com o Luiz ali, além de que o Luiz treina muito bem, e está entrando sempre muito bem, é um jogador muito, muito importante, então achei que ele fosse importante, ele ter esses minutos aí, foi importante para a equipe também. Felipe, boa noite. O companheiro aqui acabou até entrando um pouquinho nesse tema. Eu queria, por mais mal-humorado que pareça, queria falar um pouquinho sobre aquele período entre talvez os 15 minutos e o segundo gol do Flamengo. O que, na verdade, você tira daquele momento? Assim, você enxergou algum movimento do Corinthians? Não sei se me pareceu um período que o Carrilho mudou um pouquinho o lugar onde ele pegava a bola, onde ele se posicionava. Mas também, principalmente, um momento em que a pressão ela não conseguia encaixar tanto e o Corinthians ficou mais confortável com a bola. Esse Flamengo parece ser muito melhor sempre que ele consegue pressionar o adversário. Boa pergunta, excelente. Até mais do que quando ele constrói de trás, embora ele construa bem de trás. Havia uma dúvida um tempo atrás, como será quando houver Pedro e Arrascaeta juntos para sustentar uma pressão? Você relaciona esse período a alguma coisa, a presença desses dois, ao movimento do adversário, e você tem alguma dúvida que o time é capaz de manter jogos de muita pressão com os dois fazendo essa primeira pressão do time? Muito boa. Não é a mesma coisa jogar com Pedro e Arrascaeta que com Bruno Henrique Plata e Michael, que são jogadores extremamente pressionantes, né? Então, isso, muitas das vezes, mesmo sem encaixar a pressão, jogadores pressionantes fazem e forçam o erro do adversário, porque eles não dão tempo para o adversário pensar e criar o jogo, ou se posicionar, né? Então, a característica do jogador, ele tem uma influência, mas sobre esses minutos que você falou, foi uma mudança para mim desde o banco, eu não assisti ainda o jogo, mas para mim foi uma mudança tática. O Memphis descia, formava um losango, o Romero abria, o Yuri do outro lado, e formava um losango no meio com Ranieri, Bidon, Carrijo e Memphis, e isso sobrecarregou nossos volantes. Então eu não estava conseguindo dar a informação, porque é um pouco mais complexo, porque eram muitos jogadores envolvidos na solução desse problema, e aí acabamos sofrendo um pouco sem a bola, né? Mas o nosso time sabe sofrer também, temos uma última linha de 4 jogadores que sabem jogar alto, com coragem, e nesse período eles tiveram uma chance de gol num cruzamento, que é como os adversários tentam chegar contra a gente, a maioria, né? Por cruzamentos ou por contra-ataque. Então, basicamente isso. Esse foi esse período aí curto. No futuro, médicos usarão É isso, galera. Parece que parou, né? Eu vou colocar um outro para vocês darem um pouquinho de risada com os corintianos, né? Achei muito bacana. Então vamos colocar aqui, ok?
Deixa eu ver aqui. Aí, vai lá, galera, dá uma olhadinha aí. Hugo pulou, não achou. 1-0 para a equipe do Flamengo, Diego. Eu tinha falado há poucos minutos do início da partida que tinha que tomar cuidado, tinha que ter atenção, e o que a gente avisou no nosso pré-jogo, do meio campo, na lata aconteceu. Você viu agora o Ranieri estava numa disputa de bola ali, aí deu um azar ali o Ranieri, já era, não tinha mais ninguém para marcar. O Carrilho estava lá para trás, ele marca um pouquinho também mais devagar ali, aí o Cebolinha, a gente sabe da qualidade dele, né? Olha a cara dos três patetas. Toca na bola, Léo Ortiz vai ser jogando Esse aqui pelo aí já setor viu, direito. né? Tenta escapar da marcação de dois, trabalha Deixa com eu ir um Wesley, pouquinho jogador pra de frente. seleção brasileira, hein? Ranieri falhou. E vem Flamengo na recuperação de bola com a Arrascaeta, faz abertura na ponta esquerda para Everton Cebolinha e parte para cima da marcação, cortou para dentro, abriu o pé direito, bate o gol do Flamengo. Gol do Flamengo aos 4 minutos do primeiro tempo, Everton Cebolinha na sua jogada característica, né? Saindo da ponta esquerda, cortando para dentro e um chute cruzado, rasante no cantinho esquerdo de Hugo Souza. Indefensável para o goleiro do Corinthians, abre o placar o Flamengo no Maracanã, 1 para o Flamengo, 0 para o Corinthians. Poggioli, esse era o pior cenário possível, né? Sofreu um gol logo no começo do jogo, mas alguém precisa avisar o time do Corinthians que o jogo começou. Se fosse para definir a carreira do Cebolinha com uma jogada, seria essa, né? Então, certamente, o sistema defensivo do Corinthians... Ele é o Robin ao contrário, né? Exatamente. É o Robin ao contrário. Pega a bola da ponta, traz pra... Desce no comando, vem Flamengo, cortou na meia esquerda, chamou por dentro, vai quebrar pra boca do gol, bateu no canto! É bola na rede! Cara do babaca do Neto. Merda. Tem um sol ali que é complicado ver o jogador. Dominou, rolou pra Pedro, lançou pra Arrascaeta, invadiu a grande área, bateu, é gol! Mais um. Gol do Flamengo! Arrascaeta, um tiro de muita colocação, não tanta força assim, mas mandou de novo a bola no cantinho pro fundo do gol. É o segundo gol da equipe do Flamengo no Maracanã, capitã. Mais um chute de fora da área, né, Gamar? Mais uma jogada em que, se no primeiro gol o Cebolinha vem da esquerda e traz para dentro, agora uma jogada totalmente pelo centro, né, do gramado, uma bela tabela ali do... Para fazer o pivô longe, atraindo a marcação dos... Arrascaeta soltou na meia-lua, bateu! É bola na rede! Ah, o babaca do Neto. É um otário, cara. Olha isso, galera. Olha o gol do Flamengo. Terceiro gol e um gol bizarro, hein? Mas é isso, galera. É isso. O jogaço, entendeu? Não vou dar nome à partida. Para mim, o nome realmente foi o Pedro, por estar voltando, pelas jogadas de qualidade que ele teve, fazendo pivô, entendeu? Aquele calcanhar que ele deu para trás, eu acho que era o Arrascaeta que estava chegando, que saiu meio estourado, mas o pensamento do cara, rápido, é incrível, né? O cara é brincadeira. Para mim, tirando, né, quem fez gol e tudo, o Pulgar para mim foi muito importante, né? O Léo Ortiz, meu Deus do céu, o cara é brincadeira. Léo Pereira também tá jogando uma bola que, pelo amor de Deus. O próprio Beijinho, né? Em que eu sempre reclamo e não gosto. Esses 3 últimos jogos, como o Felipe Luiz falou bem, né? Está muito bem. Eu acho que tem que dar uma chegada, né, nesses jogadores. Né? O Felipe Luiz deve ter tido uma conversa com ele. Ele falou, compadre, seguinte, quando você não joga bem, pelo menos mostra vontade. É o que ele não faz, né? E tem feito. Então, isso gera uma atitude diferente do jogador. Isso é importante, né? É importante para a gente, como torcedores, né? A Arrascaeta, não tem nem o que falar do cara, né? Quando o cara... Ele nem jogou pra cacete hoje, mas algumas coisas que ele faz, o cara destoa de qualquer outro. Craque é foda, né? Craque é foda. Uma jogadinha
destrói o outro time. É o que aconteceu com a Arrascaeta no gol e outras jogadas que ele teve ali que foram, né, brilhantes, né? E Pedro, voltar a falar do Pedro. Não consigo parar de falar do Pedro. Pedro é foda, Pedro é brincadeira, cara. Cebolinha arrebentou hoje. Poderia ter sido um pouquinho mais usado no primeiro tempo, né? Mas eu achei que realmente o Felipe Luiz queria usar bem o Gerson, né? Aqui do lado direito, né? E realmente, né? O Gerson é brincadeira. Só tá faltando chutar mais, né? E chutar não só mais, mas bem. Chutar bem. Então treina mais, Gerson. Né? É a única coisa que te falta como craque é isso, né? Mas o cara é craque, né? Então é isso, galera. Muito obrigado. Quero agradecer a nação rubro-negra de coração, do meu coração, tá, né, que eu acompanhando. Não esqueçam, se inscrevam, por favor, se inscrevam. Isso é um canal livre para todos vocês. Eu vou continuar trazendo coisas boas para vocês. Essa semana eu quero ver se tem algumas coisas que eu estou planejando aqui. Então se inscrevam para vocês poderem participar. Tá? Flaurubu USA, eu tô aqui eu sou baseado em Miami, mas sou rubro-negro como vocês, desde pequenininho, 5 anos de idade. Eu amo o Flamengo, né? E é brincadeira. Como o Flamengo nos traz para nossa vida, né? Um teor assim de campeão, né? Que muitos de nós não poderíamos ter se não fosse o Flamengo, né? Então, obrigado, meu Flamengo, obrigado, minha nação, a quem eu amo tanto, meus irmãos rubro-negros. Dá um like aqui embaixo para mim, deixa um comentário, que é muito importante o comentário também. E não, o mais importante de tudo é vocês se inscreverem, tá bom? Queridos, um bom fim de semana para vocês. A semana vai ser longa. A gente está aqui com vocês durante a semana, mais um jogo do Flamengo. Que Deus abençoe todos vocês aí na casa de vocês, entendeu? Um beijo e que vocês estejam bem. Tá bom, galera? Um abraço. Tchau, tchau.